queria agradecer a direção da FESP por mais essa oportunidade de interagir com os estudantes e professores da casa. Lembrar que já estive aqui algumas vezes e que, enfim, tenho colegas professores, ex-professores meus que me deram aula na Faculdade de Direito, que eram professores também da FESP, de maneira que as relações aqui das instituições de ensino do centro sempre foi muito próxima. É uma satisfação estar aqui por ocasião de mais um aniversário de uma instituição tão tradicional na cidade de São Paulo. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o prefeito Fernando Haddad por ter nos visitado nessa data especial, que é a data de 83 anos da fundação, né? Queria cumprimentar também os diretores do conselho que estão aqui, os conselheiros, o Guerra, o Bira, o Quintela, também os diretores, né, a Laís, que é nossa diretora-geral, o Valtércio, o Dantas, que não é mais diretor, mas foi fundamental na construção desse prédio aqui, a Cristina. Queria cumprimentar os secretários, né, do prefeito que estão aqui, o Nabil. Queria cumprimentar o Luiz Trabuco, que nos honra com a sua presença, que foi nosso aluno aqui, e que está sempre aqui conosco. Obrigado, Trabuco, pela visita aqui. Queria cumprimentar especialmente os funcionários, os professores e principalmente os alunos, né? Que são a finalidade... que são a finalidade da existência dessa instituição. A instituição, digamos assim, ela tem uma história de vicissitudes e de glórias, né? Mas toda a instituição que perdura no tempo, quer dizer, a perdurabilidade no tempo é um sinal de virtude, então eu acho que ela tem mais virtude do que vicissitudes e fracassos, porque senão ela não teria perdurado todo esse tempo aqui, né? E nós sempre dizemos que essa instituição aqui ela tem uma história entrelaçada com a cidade de São Paulo. Quer dizer, foi uma das primeiras instituições que fez pesquisa sobre a cidade de São Paulo. Pesquisa sobre o custo de vida, pesquisa sobre o transporte, que é uma questão que continua muito premente na cidade de São Paulo. Então, as primeiras pesquisas sobre a cidade de São Paulo foram feitas aqui. E nesse sentido, quer dizer, naquela origem lá de 1933, hoje ela vem se reconstruindo na sua ligação com a cidade de São Paulo. Nós estamos fazendo um esforço muito grande para que a cidade de São Paulo ela seja um conteúdo curricular dos cursos de graduação e também de pós-graduação. Nesse semestre aqui, todos os alunos do curso de Sociologia e Política, e a partir do semestre que vem, cada vez mais também os alunos do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação, têm algum tema da cidade, seja uma política pública ou um problema concreto que a cidade enfrenta na estrutura das disciplinas, na estrutura curricular dos cursos. Então, nesse sentido, a interligação da escola com a cidade, e até por orientação do nosso Conselho Superior, a cidade é um tema, é um conteúdo curricular dos nossos cursos. Então, nesse sentido, num aniversário da Fundação, nós entendemos que nada melhor para ouvir o prefeito da cidade, para sacramentar essa ligação que a escola tem com a história da cidade, né? E, para não me alongar, porque não sou eu que vocês vieram me ouvir aqui, mas eu não poderia deixar de falar do aniversário da Fundação. Eu entendo que a nossa vocação fundamental é continuar desenvolvendo uma perspectiva humanista do nosso ensino, sempre entrelaçada com uma perspectiva aplicada das ciências sociais. Quer dizer, temos uma perspectiva teórica humanista, civilizatória, de construção da cidadania, mas sempre com essa perspectiva de aplicação das ciências sociais. Porque entendemos que os cursos universitários e uma instituição de ensino, ela tem que resolver os problemas das comunidades onde ela vive. Ademais,
também nós temos uma ligação forte, pretendemos aprofundar essa ligação com as novas tecnologias, porque entendemos que não podemos separar no mundo de hoje humanismo e avanço científico e tecnológico. Então, somente uma sociedade que faz essa aliança e que pensa a tecnologia como uma aliada da sociedade, como uma aliada das pessoas, e não as pessoas escravas da tecnologia, é que pode apontar para uma perspectiva melhor. Todos nós sabemos que vivemos um momento muito difícil do país, mas nesse aniversário de 83 anos de fundação, eu queria deixar uma mensagem de esperança e de luta, porque nós sabemos que a esperança se constrói na luta, não se constrói nos anfiteatros, não se constrói apenas nas redes sociais, embora elas possam ajudar, mas se constrói também na luta e na rua. Muito obrigado, Haddad, por ter vindo aqui. Boa noite a todos. Satisfação voltar aqui à escola no momento do seu aniversário. Agradecer à diretora-geral da FESP, Laís da Costa Manso, agradecer o Aldo, sempre gentil e amigo, registrar a presença do Roberto Garibe, secretário de Infraestrutura, e do Nabil Bunduque, ex-secretário de Cultura e vereador, agradecer a presença do Luiz Carlos Trabuco, agradecer a todos vocês. Me pediram para falar sobre... vou fazer uma fala inicial, rápida, de sei lá, uns 20 minutos, 30 minutos, sobre o tema proposto, São Paulo, política, cidade e política. E vou tentar abordar um tema que tem me acompanhado nesses anos de gestão e que eu acho que é uma reflexão importante para quem pensa política urbana, sobretudo metropolitana. Houve uma sensação que se tem, assim, de quem tem formação clássica, mais tradicional, como acho que o Aldo teve, eu tive, que são aqueles cânones conhecidos pela literatura tradicional de esquerda e mesmo de direita, né? Os polos estavam muito bem desenhados, definidos, a ideia de que houve uma fragmentação daquilo que a gente chamava de totalidade, né? As pessoas não têm... quando se falava em totalidade, no meu tempo de faculdade, era uma coisa que se compreendia muito bem. Se imaginava substituir uma totalidade por outra, né? Tinha a totalidade do modo de produção capitalista, tendo como base o trabalho assalariado, relação capital-trabalho, havia aquele esquematismo da sucessão de modos de produção, que não se adequava muito bem à periferia do sistema, mas se adequava ao núcleo duro do sistema, sobretudo na Europa. Você tinha tido escravismo, servidão, trabalho assalariado. Óbvio que na periferia do capitalismo isso aconteceu de maneira completamente diferente. Nas Américas, sobretudo, mas não só, em função da escravidão que foi importada da África e exponenciada, né, sobretudo Estados Unidos, Caribe e Brasil, né, que teve... Mas a gente tinha uma ilusão de que esse processo histórico tinha um telos, tinha uma finalidade, e que a nossa missão na Terra era organizar um dos polos para que esse polo organizado pudesse enfrentar os desafios colocados pela modernidade e buscar alternativas de sociabilidade. Então, se tinha em mente, à época, que o trabalho assalariado não era a última forma de organização social do trabalho. A ideia de que o trabalho assalariado vivia vicissitudes menos dramáticas do que as formas anteriores, mas que não era a última formação econômica, e se buscava uma maneira de libertar o trabalho dessa relação hierárquica, né?
É óbvio que essa história começa no século XIX e na periferia do sistema, tanto no Extremo Oriente, mas sobretudo na Ásia continental, né, Rússia e China, e nas Américas, em função da escravidão, as coisas se deram de forma completamente diferente. E essa visão de totalidade foi se perdendo ao longo do tempo e culminou com o fim dos regimes despóticos de tipo soviético, que representaram, no final dos anos 80, começo dos anos 90, uma espécie de fim dessa suposta utopia de que seria possível uma transformação radical da sociedade. Eu estou dizendo isso porque, quando se olha para as cidades, né, tem toda a questão de classe social, a evolução das classes, tem uma enorme literatura sobre o que aconteceu com o proletariado ao longo do século XX, a emergência de novas classes, a desindustrialização de vastas regiões do planeta, a industrialização de outras regiões do planeta. Enfim, teve uma intensa discussão sobre, de 20 anos, 30 anos para cá, sobre se esse paradigma de conceber os polos que se opõem um ao outro ainda eram vigentes, ainda tinham procedência. E se escreveu muito sobre isso. O fato é que, quando você olha para uma cidade, tentando encaixar uma cidade como São Paulo nos modelos tradicionais de pensar, você já tem muita dificuldade em fazer isso. E o que se vê ao longo do tempo é que houve uma fragmentação de pautas que até eu reputo muito interessante, em que o viés, o recorte ideológico não é claro. Né? As pessoas se organizam, se aglutinam hoje em torno de ideias que para elas são significativas e que, às vezes, perdem, ideias que perdem a referência àquilo que a gente chamava de totalidade. E hoje, você olhando para São Paulo, para as vanguardas da cidade, se você olhar o que tem de mais novo acontecendo, o que tem de mais interessante acontecendo na ciência, na cultura, na política, o que se vê é uma pluralidade de perspectivas difícil de definir e de compartimentar, colocar em caixinhas e falar, não, isso é progressista, isso não é progressista, isso é de esquerda, isso é de direita. Tem uma enorme gama de atuações e de vida na cidade, vida criativa na cidade, que você não consegue encapsular em compartimentos estanques. Talvez o caminho de reconstruir um projeto mais ambicioso seja começar observando a particularidade desses movimentos. O que tem se procurado fazer ao longo desses últimos anos, do ponto de vista da administração pública, é buscar aproximação com setores que demonstram alguma energia transformadora e dialogar com esses setores a partir da sua perspectiva, da perspectiva dele, né? Tentando vislumbrar se naquela particularidade existe uma visão globalizante que possa ajudar a construir uma narrativa, um enredo que faça sentido para o todo da cidade. O que, eu peço desculpas pela garganta, o que surpreende em São Paulo hoje é que você tem um conjunto enorme de movimentos, de coletivos que mal se conhecem entre si. Óbvio que muitos se conhecem, mas muitos não se conhecem. Às vezes você tem coletivos que têm um tema específico e que se reconhece, mesmo estando dispersos do ponto de vista territorial. Mas vocês sabem, né, o movimento hip-hop na cidade se identifica, sabe? Os skatistas da cidade se conhecem, tanto quanto possível. O povo que quer pensar agricultura orgânica na cidade de São Paulo, ou agricultura urbana, como se diz, muitos se conhecem. Nem todos.
Mas o que é interessante notar é que, fora das temáticas, as pessoas não conhecem o todo desses coletivos que estão pululando e que a cada dia representam uma carga de energia nova na cidade, criativa na cidade. O que eu penso que seria muito interessante considerar, diante dessa fragmentação, por um lado, mas de energia pujante de outro, é verificar se o poder público pode ser um agente de, ao explorar cada coletivo, cada movimento na sua particularidade, verificar se há um anseio comum expresso numa visão de conjunto de como a cidade deve se organizar. É evidente que em alguns momentos específicos isso aconteceu. Na discussão do plano diretor da cidade, por exemplo, que tem vigência até 2030, em muitas audiências, e foram mais de 100, e no caso da lei do zoneamento foram outras 100 audiências, se percebia que havia um fio condutor que, de certa maneira, se expressava e que dividia a cidade em visões ligeiramente opostas de como ela deveria se organizar. E, na minha opinião, prevaleceu na cidade as visões mais avançadas. Tanto no plano diretor quanto na lei do zoneamento, é óbvio que você pode apontar artigos específicos, disposições específicas que podem contrariar esse todo a que eu me refiro. Mas é visível que existe uma visão de conjunto que tem coerência suficiente para que o documento seja chamado de um plano diretor estratégico para a cidade de São Paulo. E essa construção, ela não foi uma construção de cima para baixo. Óbvio que era obrigação da administração propor um texto. Mas a maneira como ele foi trabalhado ao longo das audiências públicas, e eu diria menos no plano diretor e mais no zoneamento, porque no zoneamento tocava questões específicas do bairro, de uma determinada rua, de uma determinada área verde, da questão da gentrificação no que diz respeito às ZEIs, as zonas especiais de interesse social, que você conseguia notar que tinha um eixo que perpassava as discussões e que outros temas que não estavam presentes no texto da lei, de certa maneira, conseguiam encontrar no texto da lei um suporte para pretensões que não estavam explicitadas ali, mas que dialogavam com a visão de conjunto. A minha suposição é de que esse tipo de iniciativa precisa ser aprofundada na cidade de São Paulo. É como se a radicalização democrática na cidade de São Paulo, de interação contínua com cidadãos, às vezes caoticamente organizados, essa relação contínua pudesse permitir, aos olhos de alguém que foi formado em outra tradição, reconfigurar as forças da cidade em proveito de um projeto comum, que poderia ser forjado a partir de muitas vozes que se expressam a partir de pontos específicos e não a partir do todo. Porque hoje é muito difícil você ter uma ideia pré-concebida de como São Paulo deve se desenvolver. É óbvio que as ideias força expressas nesses documentos estão muito claras em relação à mobilidade, em relação à habitação de interesse social, em relação à distribuição dos equipamentos públicos pelo território. Há muita coisa que já está considerada, por assim dizer. Mas há um conjunto de outras coisas que não são adereços de um projeto geral, que são representativos de perspectivas que talvez nem sejam o caso de estar consignadas em lei, mas que de alguma forma têm que interagir com o poder público ou perceber no poder público algo que não seja um entrave às pretensões emancipatórias de determinados grupos sociais. Não perceber o poder público como um entrave, né, do desenvolvimento de determinadas perspectivas. Então, o plano diretor não fala do grafite, o plano diretor não fala do Clube do Choro, o plano diretor não fala de coisas específicas. Mas eu poderia listar, Aldo, talvez
centenas de coletivos na cidade que estão atuando a partir de um ponto de vista, mas que dialoga com o interesse geral de uma maneira que eles próprios, às vezes, não têm condição de vislumbrar. E a política numa cidade hoje está muito em tecer ou retecer esse tecido social que, no caso presente, está muito esgarçado na vida urbana, sobretudo nas grandes metrópoles. O processo político brasileiro esgarçou de uma tal maneira esse tecido que o diálogo hoje está interrompido em várias frentes, né? A gente ouve falar de amigos que não se falam mais, de famílias que estão meio ressabiadas, e talvez a recomposição desse tecido passe por um processo mais meticuloso de pegar a trama e o urdume de cada ponta e ir recombinando esses fatores para que as pessoas consigam se reconhecer num projeto ampliado, num projeto mais... E não sei se talvez não fosse o caso também de considerar isso para o país como um todo, mas para a cidade eu não tenho dúvida que não há outro caminho, que não há outra forma de fazer política a não ser partindo de especificidades, de particularidades, para que se tenha uma visão de conjunto. Tem também uma literatura ampla sobre cidades, né? Desde os anos 60 se produz muito sobre o tema. Eu acho que nunca o debate sobre cidades esteve tão presente na literatura política, né? É uma espécie de retomada de uma antiga sociologia que tinha sido abandonada por muitas décadas, que é a sociologia das cidades. Isso, na virada do século XIX para o século XX, estava muito presente, né? Havia muita atenção dos sociólogos em relação ao novo fenômeno urbano, né? Porque todo mundo apostava que isso ia ser a marca do desenvolvimento capitalista, o processo de urbanização, né? O êxodo rural para as cidades, isso já estava, de certa maneira, configurado, mas hoje nós temos fenômenos que não estavam presentes na imaginação dos mais agudos pensadores, né? Conglomerados de 12, 15, 20 milhões de habitantes. Acho que no começo do século passado era difícil imaginar que a gente pudesse chegar a esse tipo de fenômeno urbano, né? Alguns continentes nem chegaram ainda, né? Mas nas Américas tem sido cada vez mais presente, né, esses grandes conglomerados, e na Ásia vai ser a marca do desenvolvimento asiático, tem sido e vai ser por 100 anos. A questão, ainda nós temos 50% da população mundial ainda vive na área rural. E a maior parte dessa população rural habita o continente asiático, que já é o que tem mais conglomerados urbanos no planeta. Então, esse processo vai se acelerar, de metropolização da população, vai se acelerar continuamente, e no continente que tem 2/3 da humanidade. Então, como trabalhar a política a partir daí? Né? Como pensar a política, sobretudo a política urbana, a partir de um ponto tão desafiador quanto esse? À primeira vista, parece quase impossível a tarefa, né? Como é que você faz 12 milhões de habitantes se entenderem sobre o desenvolvimento urbano e com perspectivas tão díspares do que é bem-estar, do que é vida urbana, do que é vida boa, né, do que tem que ser garantido numa cidade para todas as pessoas? Como trabalhar questões como tolerância, quando a diversidade é algo que se multiplica a cada dia, né? Os temas vão se transformando e a diversidade vai ganhando novas cores, né? O tema vai ganhando novas cores. Até conversava esses dias com a Djamila Ribeiro, que integra hoje a Secretaria de Direitos Humanos, para me explicar assim, o que acontece com o movimento social de afirmação de direitos, né? Como eu fiquei muito tempo no Ministério da Educação, eu convivi com uma quadra histórica em que o movimento negro estava muito fortemente posicionado, sobretudo em relação ao acesso à universidade. Acho que todo mundo vai lembrar, né,
movimento dos 100 universidades, o MSU, como chamava aquela esqueci o nome daquela instituição que tratava do tema do acesso do negro à universidade, já me veio à memória, Educafro. A Educafro, né? O Frei Davi se algemando na porta das universidades, aquela coisa. Isso está muito presente, né? no começo da década. Quando aquilo, de alguma maneira, não se resolveu, mas foram dadas respostas efetivas àquele movimento, com criação de programas federais do tipo do ProUni, do tipo das cotas nas federais, das cotas sociais para alunos egressos da escola pública, nas federais. Logo veio novos movimentos, e aí, no final do meu período no MEC, a comunidade LGBT era a mais engajada nas políticas públicas de exigência de atenção do poder público em relação à intolerância contra a comunidade LGBT. Né? Aliás, hoje tivemos a entrevista inaugural da parada que vai acontecer no domingo. E quando, pelo menos eu não imaginava possível, o movimento feminista tomou conta hoje do cenário numa perspectiva muito diferente e talvez mais abrangente do que esses movimentos a que eu me referi. E, de certa maneira, fazendo com que esses movimentos fossem contemplados pela agenda do novo feminismo, porque dialoga com a mulher negra, dialoga com mulheres trans e assim por diante. Então, você tem uma dinâmica hoje de diálogo com a diversidade na cidade que para o bem da própria agenda, é, de certa maneira, incontrolável. Então, como se colocar diante de uma agenda tão dinâmica na cidade, se não for pela abertura uma difícil abertura, porque, do ponto de vista conceitual, não é fácil você abrir a administração para esse tipo de perspectiva e manter aberta a administração. Uma coisa é abrir o diálogo, outra coisa é mantê-lo aberto. São duas coisas completamente diferentes, porque a tendência natural da administração é se fechar com o passar do tempo. Então, abrir e manter abertos os canais de comunicação para explorar a possibilidade de que, por trás das inúmeras particularidades envolvidas, você possa ter a dimensão de uma vida urbana que seja produtora de cultura, produtora de conhecimento, produtora de boa política, produtora de participação, de cidadania ativa. E eu não consigo vislumbrar outro caminho que não seja esse. Eu não consigo, pela crise de paradigmas de atuação, eu não consigo ver outra maneira de organizar pensamentos que são díspares, mas que podem ter um foco, que podem retomar o foco num projeto que seja emancipatório. Né? Então, o que está colocado hoje não é propriamente a formulação de uma grande teoria que seja uma espécie de cartilha de como a gente deve se comportar, mas talvez o contrário disso. Né? Tentar olhar para as particularidades com atenção para aquilo que é universal por trás dela, aquilo que é geral por trás dela. E certamente a gente vai encontrar, no pano de fundo dessas perspectivas díspares, e como eu disse, às vezes caóticas, vai encontrar uma formulação de cidade que permita o encontro produtivo, né, na cidade. Um encontro que seja capaz de enriquecer o nosso convívio. Eu estou muito convencido de que em grandes centros urbanos como o nosso, nós vamos ter que encontrar caminhos de radicalizar o processo democrático. O que não é simples. Quais os instrumentos que vão ser usados, se todos conjuntamente, se os velhos modelos de reunião das pessoas se eles já estão superados. Eu falava em audiências públicas, mas se a gente não colocasse um link na internet para que a participação se desse por rede social,
todo mundo ia contestar, né, a efetiva participação. Enfim, pensar novas formas de participação, usando também do que a tecnologia atual permite, sem excluir pessoas que eventualmente não estejam familiarizadas com as formas tradicionais de organização social. Então, eu acho que tem um debate amplo de como alinhar essas forças em torno de um projeto, ou, se não isso, pelo menos alinhar as forças, mais de uma, em torno de paradigmas que possam ser disputados com alguma racionalidade na cidade. Nós temos uma eleição municipal esse ano, e acho que um desafio que está colocado para todos nós que vamos participar é de como abordar os temas urbanos de maneira a fazer com que as pessoas tenham um olhar de conjunto e possam optar por formas de organização alternativas, mas com conhecimento suficiente para fazer essa opção bem feita, à luz das considerações individuais de cada um. Então, não é um desafio pequeno, a não ser que a gente opte por uma eleição tradicional, que é aquela que todo mundo conhece e, na minha opinião, gosta cada vez menos, né, de fazer uma disputa em torno de questões menores que não vão permitir um olhar global sobre a São Paulo que queremos. Acho que a gente tem uma grande oportunidade de fazer isso em São Paulo, tem uma grande oportunidade de fazer isso em outras capitais, em outras grandes cidades, de, a partir da visão que se tem sobre a cidade, educar e se educar para um debate mais profícuo em torno do que é hoje morar numa metrópole como São Paulo. Obrigado, Aldo. Obrigado a vocês. Alô? Alô? Bom, o que nós combinamos é que ocorreriam 2 rodadas de perguntas, quer dizer, em blocos de 3 perguntas cada rodada, né? Então, são 6 pessoas que terão a possibilidade de se manifestar. Quer dizer, evidentemente que é uma certa limitação, mas existem problemas de agenda e a gente tem o resto do ano aqui até as eleições para que todo mundo se engaje de alguma forma no debate sobre a cidade. Quer dizer, existem vários grupos se formando, vários círculos debatendo a cidade, e todo mundo terá a possibilidade de se engajar em algum tipo desses grupos, em algum tipo de tema e assim por diante. O Haddad estava falando aqui, e evidentemente que me veio à mente o Platão. E o Platão, quer dizer, ele pensava, quem estudou com a gente aqui sabe que o Platão inicialmente pensava a figura do governante como filósofo rei que tinha toda a sabedoria da cidade na cabeça. Depois ele entrou em crise com essa ideia, depois de ter escrito a monumental obra República, e mais tarde, no final da vida dele, ele escreveu uma outra obra que se chamava, alguns traduzem como político, outros como estadista. E nesse livro ele criou a figura do governante como um tecelão. O Haddad estava falando da diversidade, da pluralidade, das diferenças, dos conflitos que tornam cada vez mais difícil a tarefa de governar. Eu estava pensando, mas qual é a tarefa do governante, do prefeito hoje? E aí me veio à mente essa ideia: o prefeito deve ser um grande tecelão, deve combinar os diferentes fios, os mais variados fios para compor alguma coisa numa cidade. Quer dizer, e ele tem que fazer isso de forma democrática e de forma dialogada para ser, de fato, um grande tecelão. Então, vamos ficar com essa imagem do governante como um grande tecelão, combinando a pluralidade, a diversidade e o conflito. Por enquanto, ninguém se inscreveu. Quer dizer, eu estou falando um pouco... Tá. Teu nome? Beatriz. Bruno. E Luiz Fernando. Então, fechamos um bloco aqui com a Beatriz, o Bruno e o Luiz Fernando.
Boa noite. Saudar também a mesa, saudar a escola. Queria fazer uma pergunta, na verdade, que, enfim, o senhor pode se sentir à vontade para talvez não responder, porque não está diretamente ligado ao tema de cidade política. Mas eu estava lendo hoje algumas matérias sobre as denúncias que estão tendo contra a sua gestão em referente às multas de trânsito, enfim. E aí eu estava refletindo sobre a seletividade jurídica que a gente está vivendo hoje. A gente acabou de viver um contexto muito complicado, enfim, onde a gente viu que os protagonistas desse golpe eles foram institucionais, enfim, foram capitaneados sobretudo pelo setor jurídico, e eu estou vendo que isso está se transferindo para outros setores também. Então a gente vê hoje que a prefeitura ela está sofrendo, essa atual gestão está sofrendo denúncias sobre improbidade administrativa, mas se a gente for ver todas as improbidades administrativas do governo do Estado, a gente vai ver que, enfim, o Ministério Público ele tem uma certa seletividade. Então, eu queria que o senhor comentasse essas denúncias contra a gestão referente às multas de trânsito. Bruno. Boa noite, professor Aldo, boa noite, prefeito. Eu queria fazer, na verdade, duas perguntas rápidas. Uma é sobre a virada cultural que aconteceu agora e que muitos levantam algumas questões dela ter sido, esse ano, ela ter sido politizada demais contra a questão do governo interino do Michel Temer. Então, queria saber se a prefeitura tem alguma posição quanto a isso e também perguntar sobre... O senhor tocou, né, no assunto da eleição municipal. A eleição municipal ela está um pouco apagada por tudo que acontece na política em âmbito nacional. E eu queria saber se o senhor, a sua equipe, o partido, já estão pensando nisso. Como que vocês acham que vai ser essa eleição? Ela vai ser um pouco mais apagada ou vocês acham que ela ainda vai começar a haver um debate? Luiz Fernando. Boa noite a todos. Luiz Fernando, eu sou repórter do Estadão, mas sou aluno aqui da FESP também. Ah, bom. Ele é um aluno muito... Bom, a minha pergunta é a seguinte. Primeiro, eu queria saber o senhor agora, depois desse tempo na sua gestão, se o senhor acha que a cidade está sobrecarregada, se a administração pública municipal está sobrecarregada. São muitas atribuições. Por exemplo, na rede estadual, existe uma briga enorme sobre privatização de escola, terceirização. Já na rede municipal, já existe, por exemplo, nas creches, a rede conveniada, e isso tem crescido cada vez mais. Então, o município, em alguns setores, não consegue dar conta de tudo. Então, em alguns momentos, ele precisa terceirizar isso. O senhor acha que existe muita atribuição para o governo municipal, falta recurso, precisaria repassar isso melhor? Como é que o senhor vê as atribuições que hoje o município tem? Pode ir. Vou começar com essa aí, que é mais conceitual. Não vejo a gestão pública sobrecarregada, o que não significa dizer que parcerias não sejam desejáveis, com alguma parcimônia, porque o Estado não pode abdicar das suas obrigações em relação ao atendimento direto do cidadão. Mas se a sua pergunta é se o Estado deve diretamente responder por todos os serviços que oferece, a minha resposta é não necessariamente. Vou te dar um exemplo. Quando eu assumi o Ministério da Educação, existia um fundo chamado Fundef, que era restrito ao ensino fundamental. Nós achávamos que aquele fundo tinha dois problemas. Um, não tinha aporte da União. Então, nós multiplicamos por 10 o valor que a União aportava ao fundo. E o segundo problema é que ele não tinha o ensino médio e a educação infantil. Então, nós criamos um fundo chamado Fundeb. O B é de básica, porque a educação básica contempla da creche até o ensino médio. Então, nós pegamos tudo e multiplicamos o recurso da União. Só que, no caso da creche, nós admitimos como creche pública a creche conveniada que não cobra mensalidade. E fizemos isso porque não havia, como não há até agora,
como o Estado bancar creches públicas no ritmo necessário para o atendimento das crianças que estavam fora. O ensino fundamental já estava universalizado, mas a educação infantil no Brasil estava com menos de 8% de atendimento. E a meta do Plano Nacional de Educação era 50%. Tá certo? Então, foi um artifício que a gente conseguiu para multiplicar por 4 as matrículas em educação infantil no Brasil e universalizar para a escola, sobretudo, a partir dos 4 anos. Aqui em São Paulo, a gente só faz convênio para 0 a 3 anos, porque nós não damos conta de pré-escola universal, ensino fundamental universal, não damos conta de contratar, de construir, na velocidade necessária para atender as crianças e as mães. Então, só foi possível abrir 90 mil vagas de educação infantil na cidade em 3 anos, que foi o que nós abrimos desde 2013, em função dos convênios. Isso significa que vai ser sempre assim? Talvez não. Talvez, em algum momento, o país tenha a condição de ir incorporando esse serviço como um serviço direto. Mas hoje não é a realidade. Na saúde, a gente tem rede própria, que foi inclusive fortalecida por planos de carreira depois de muitos anos de reivindicação, mas nós temos rede conveniada. Nós temos OSs que prestam serviços para a cidade no âmbito do SUS, sem o que seria impossível atender o volume de demanda na área da saúde. Lembrando que, em função da crise, tem muita gente migrando, tanto na saúde quanto na educação, do privado para o público. Cheio de família de classe média que está buscando vaga nas escolas públicas, creches públicas, e que está abandonando os planos de saúde privados e demandando cada vez mais o SUS. Nesses 2 anos, 15 e 16, é incrível o número de famílias que estão migrando. Então, você tem que responder, e as parcerias existem para isso. Mas não são modelos estanques. Na época que eu lancei o ProUni no governo federal, teve uma crítica muito forte de setores da esquerda, dizendo que eu estava privatizando a educação. Na verdade, nós estávamos cobrando contrapartida das instituições que não pagavam impostos. Mas foi uma parceria. Eles continuaram não pagando impostos, mas oferecendo como contrapartida as vagas destinadas a estudantes de baixa renda de escola pública. E são quase 2 milhões de pessoas que tiveram acesso à universidade por esse mecanismo, sem prejuízo da expansão da rede federal, que mais do que dobrou o número de vagas disponíveis. Então, eu não vejo por que opor esses 2 modelos. Acho que você tem que primeiro colocar o interesse do cidadão em primeiro lugar e verificar o que você tem disponível de recurso para atender da melhor maneira possível. Então, sobrecarregado, o poder público vai sempre estar. Ele tem que buscar... Olha, nós passamos um momento difícil pela recessão, mas estamos vivendo um momento bom, porque nós conseguimos um pequeno milagre que foi convencer o Congresso Nacional a aprovar a lei de repactuação da dívida municipal. Você talvez se lembre, o governo federal encaminhou uma lei propondo a troca de indexador da dívida de São Paulo. Só que o projeto propunha a troca de indexador da aprovação para frente. E nós fomos para o Congresso defender a tese de que, se o indexador era ruim e tinha que ser trocado, a dívida devia ser recalculada com base nesse novo indexador. E eu obtive do ministro Guido, à época, o compromisso de que ele sancionaria a lei se eu convencesse, São Paulo convencesse o Congresso a aprovar a retroatividade. Eu acho que ele fez esse compromisso confiando que a gente não fosse conseguir, para ser bem honesto com você. Porque ele achava que não ia ter clima no Congresso para aprovar uma coisa dessa. Mas aprovamos e por unanimidade. Todos os partidos apoiaram o pleito de São Paulo. Então, nossa dívida caiu de 74 bilhões para 28, o que é uma dívida absolutamente administrável até 2030, que é o prazo para o seu pagamento. Então, São Paulo estava vivendo, apesar da recessão, nós estamos vivendo uma fase diferente do que você está lendo nos jornais. Estado do Rio, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, vários estados em crise, né? Algumas cidades em crise,
mas São Paulo está no momento particular em função dessa vitória que tivemos. Então, é difícil. Perguntar para mim talvez não seja a melhor coisa a fazer nesse momento. Tem que ver o conjunto dos prefeitos, como é que eles estão reagindo, sobretudo em função da crise econômica. A virada cultural, ela não foi política porque a prefeitura quis. Ela aconteceu na semana de extinção do Ministério da Cultura. Então, percebe? Você faz E foi uma coincidência, né? Porque o calendário da virada está dado há muito tempo. Né? É a 12ª edição da virada cultural. Então, nós não bolamos uma virada cultural contra o governo, né, interino. Nós fizemos a virada cultural. Aí você, para fazer uma virada, são 700 apresentações. Imagina o número de artistas envolvidos nisso. E tem de tudo. Eu, hoje mesmo respondi a um jornalista dizendo, olha, o Lobão já foi contratado para a virada cultural na minha gestão. Então, não peço carteirinha de filiação partidária para contratar o artista. Se ele tem público, ele fala. E ninguém conversou com ele reservadamente, falou, não fala fora da idade, que senão a gente não te paga o cachê. Não, o cara fala o que ele quer. Né? O Ney Matogrosso abriu a virada. Já imaginou você conversar, botar 700 artistas numa sala e combinar roteiro? Olha, o que vocês não podem dizer, o que vocês podem dizer. Não, é uma loucura o que estão pretendendo. Por isso que hoje eu reagi um pouco duramente, dizendo, ó, além de acabar com o Ministério da Cultura, vocês querem acabar com a liberdade de expressão, porque como é que vai controlar a classe artística? Na semana da extinção do MINC, era impossível que não houvesse alguma manifestação de apoio à recriação, né, do MINC. E, para mim, foi ótimo que recriou. Se a virada ajudou a recriar o MINC, melhor ainda. Então, não vejo assim como as pessoas querem fazer crer. A eleição municipal ela sempre esquenta no final. É diferente da eleição presidencial. Eleição municipal em 2012, 2008, eu acompanho isso há algum tempo. Ela esquenta no final, as pessoas se posicionam muito perto do primeiro turno. Eu diria para você que um percentual bastante considerável dos votos é decidido na última semana. Né? E o fato da campanha ser curta, mais curta esse ano do que tem sido, em função da mudança da legislação, não vai, na minha opinião, alterar grande coisa. Acho que na hora certa, o cidadão vai começar a prestar atenção no que está sendo dito, vai ponderar, vai sopesar, e vai tomar decisão. O período é conturbado? É muito conturbado. Mas eu não acho que vai ser por uma questão de tempo que as pessoas vão deixar de tomar uma posição. O que eu acho é que, não sei o grau de ruído que essa eleição vai trazer do ponto de vista do debate público. Quais elementos vão ser trabalhados por mim, pelos adversários, no embate, como é que isso vai se dar na prática, né? Quanto o cenário nacional vai interferir no julgamento que as pessoas vão fazer. É muito difícil prever nesse momento. O que eu entendo, para ser muito claro em relação a isso, é que, do meu ponto de vista, é gostoso ter vitória política e eleitoral. É gostoso, né, você ganhar, mas é melhor ter política do que eleitoral. E, às vezes, se você pode ter uma vitória política perdendo a eleição. E você pode ter uma vitória eleitoral perdendo na política. Então, o melhor é que as duas coisas aconteçam juntas. Né? Eu gostaria que o projeto que está em curso continuasse. São Paulo tem vivido... É uma valsa perversa, né? Dois para a direita, um para a esquerda. Né? O que São Paulo tem sido, né? 8 anos para a direita, 4 anos para a esquerda. Eu, sinceramente, gostaria de que esse projeto tivesse a chance de se consolidar para que as pessoas pudessem ter uma visão de conjunto mais apurada do que é possível fazer em São Paulo, de como é possível organizar essa cidade. Mas eu não sei se isso vai acontecer. Mas se você deixar elementos de organização
bem consolidados, a democracia, né, tem a volta, e isso é o suficiente. Bom, essa questão da judicialização da política, vou botar nesses termos, né, ela tem sido está cada vez pior, essa questão da judicialização. Nós já estamos respondendo, olha, teve já processo contra a construção de ciclovias, aí contra a faixa de ônibus, contra a redução de velocidade, contra mim porque dei aula na USP. Agora contra a revisão da planta genérica de valores do IPTU, que nunca aconteceu, nenhuma cidade do Brasil isso aconteceu, teve em São Paulo. Agora me abriram um processo para explicar um trote que eu dei no Vila. Não é? A ameaça do inquérito é que eu responda por improbidade. Se eu ficar inelegível por causa de um trote, eu estou bem, obrigado. Vai para o meu currículo né, e vai ficar cada vez mais claro o país que a gente vive. Né? Essa questão das multas é uma loucura o que está acontecendo. O promotor, ele falou, olha, não pode gastar dinheiro de multa com terminal de ônibus, não pode gastar dinheiro de multa com a CT. Acho que são esses dois argumentos. E tem uma indústria da multa na cidade. Tá bem, vamos analisar concretamente. Todos os prefeitos, meus antecessores, sem exceção, usaram recursos da multa para isso, para custear a CT e para fazer obras voltadas para a mobilidade urbana. Aí, perguntado sobre isso, o promotor falou, mas eu estou cuidando de 2015. Eu falei, pô, mas 2015 veio depois de 2014, veio depois de 2012, que veio depois de 2008. Só agora que descobriram isso? Detalhe, vários inquéritos sobre esse tema do Ministério Público, da gestão Marta, da gestão Serra e da gestão Kassab, foram arquivados. Ou seja, não houve propositura da ação. E, no caso do governo do Estado, que também tem recurso de multa, ele também entrou com uma ação. Detalhe, não chamou coletiva para informar, não entrou com ação de improbidade, não acusou o governador de improbidade e perdeu o prazo e a ação foi arquivada. Só. Né? Nós entramos com uma representação contra ele na corregedoria do Ministério Público, porque está claro que a intenção não é melhorar o serviço público, não é melhorar o ambiente político, né? Mas é uma indevida politização com um claro sinal de ganhar manchete de jornal. Né? Porque não tem cabimento a diferença de tratamento tendo o mesmo objeto. Os governos municipais anteriores e o atual governo estadual. Mas eu vou responder por isso durante anos e sempre vão poder dizer num debate eleitoral que eu estou respondendo por improbidade administrativa, que é esse o objetivo, não é outro. Então eu vou falar, você está respondendo por improbidade administrativa. E vai ser verdade. Né? Agora, daqui 10 anos, quando essa ação estiver resolvida, porque ou condenam todo mundo, né? E aí, paciência, né? Se tudo que vem sendo feito há anos está errado, né? Então tem que condenar os ex-prefeitos, o atual governador. Se isso acontecer, houve uma mudança de entendimento, que eu acho que não deveria valer retroativamente, inclusive, porque se são usos e costumes aprovados pelo Tribunal de Contas do município, gestão após gestão, o máximo que deveria se pedir é para que mudasse o investimento do recurso de multas a partir de agora, e não para aquilo que já vinha sendo feito há tantos anos. Nós estamos representando na corregedoria. Se perdermos aqui, nós vamos recorrer ao Conselho Superior do Ministério Público, porque eu acho que se a gente não reagir, sabe, daqui a pouco a política não dá para ser assim. Acho que a gente tem a obrigação de reagir a esse tipo de postura
completamente com viés político, né, que é claramente, escancaradamente, uma ação política. Então, nós vamos reagir à altura. E hoje eu mandei fazer, amanhã eu divulgo, o gráfico da arrecadação de multa, para ver o que aconteceu na indústria da multa. Peguei os 3 últimos anos do Kassab e os 3 primeiros anos meus, para comparar 3 anos com 3 anos. E o que eu vou divulgar amanhã vai ser a resposta que eu vou te dar. Porque ele está jornalista aqui, ele vai botar no jornal se eu falar. Mas você vai ver que é bastante... Bom, Porque quando a pessoa acusa, devia fazer no mínimo essa conta, né? Pega uma série histórica e verifica quanto foi a arrecadação em 2000. Eu estou falando de 2010, 11 e 12. O que aconteceu com a arrecadação de multa? E depois, 13, 14 e 15, que é o Haddad. O industrial não sou eu. Posso te garantir que não sou eu o industrial das multas em São Paulo. Mas ninguém... Parece que tem uma preguiça de investigar, de querer saber. Compra-se uma tese... E você repete. Basta você repetir nas rádios 10, 20, 100 vezes, aquilo vira verdade. Então, o trabalho de desconstruir hoje... Às vezes me pergunto qual que é o maior desafio da cidade de São Paulo. É desconstruir as teses que são forjadas com fins políticos, sem nenhum apetite investigativo. É um pesadelo na vida da política, porque se você não puder trabalhar com os fatos, fica difícil. Aí você fala, 50 por hora, da onde saiu essa ideia? Outro dia me perguntaram, da onde saiu essa ideia de 50 por hora? Eu falei, olha, de várias cabeças, mas, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, que recomenda que essa seja a velocidade máxima nas áreas urbanas. Pô, a ONU deve ter estudado, né, para defender essa tese. Mas de outras pessoas, muitos especialistas em transporte mediram, fizeram medições que atestam que quando você acaba com o efeito ondulatório no trânsito, de acelerar e brecar, e tem uma velocidade regular, a velocidade média aumenta. E isso foi constatado em São Paulo, que caiu da 7ª posição mundial de pior trânsito do mundo para a 58ª em 2 anos. Isso aconteceu de 2013 a 2015. Aí veio outra tese. Isso não tem nada a ver com a velocidade. Tem a ver com a crise econômica. Eu falei, bom, se tem a ver com a crise econômica, isso deve ter acontecido em outras cidades brasileiras, porque nós não estamos sozinhos em crise. Rio, Fortaleza, Recife e Salvador continuam com o trânsito entre os 10 piores do mundo. Só São Paulo que caiu da 7ª posição para a 58ª. Aí, quando você fala isso, a notícia some. Aí eu garanto que ninguém sabe disso aqui, porque a notícia desaparece, porque já não tem interesse em veicular uma política exitosa com um determinado governo. É um problema da democracia muito sério. Eu acho que nós estamos vivendo um problema muito sério, né? Que é essa questão da comunicação. E aí você fala, vou torrar o dinheiro público com propaganda na TV? Nós reduzimos a publicidade da cidade. Muito. Nós cortamos 50% de gasto em publicidade. Porque é o seguinte, se também na campanha você não conseguir veicular esse tipo, veicular esse tipo de ideia, né, eu acho que também aí é uma questão mais profunda que precisa ser discutida. Mas a verdade é que nós estamos vivendo num momento em que as teses que são reiteradas pela radiodifusão são tomadas pelo valor de face. E é muito difícil você conseguir contestar com os meios que você tem hoje. Então, não é só a questão da judicialização, é um sistema. É um sistema que precisa ser observado. Porque uma coisa alimenta a outra. A imprensa alimenta o Ministério Público, que alimenta a imprensa, que alimenta o Judiciário. Como é que você sai disso, né? É um desafio para todos nós navegar num ambiente tão adverso, para que o debate aconteça de maneira livre. Porque o que nós desejamos não é
menos imprensa, é mais imprensa. Mas queremos que isso aconteça num ambiente de liberdade. E eu não vejo que essa seja a tendência atual. Tá, então, tem os dois. Caramba, agora tem muita gente. Só vejam o seguinte, quer dizer, então vamos abrir, desde que todo mundo faça exatamente a pergunta, e num discurso a gente abre para uma rodada de 5 perguntas. Mas, enquanto o microfone chega lá, eu queria me dar o direito de fazer um breve comentário aqui. Eu escuto muito a rádio aqui, porque eu ando muito de carro, né? Moro no interior. E, pelas rádios de São Paulo, o Haddad deveria ser processado porque um motorista é violador do trânsito, porque ele anda em alta velocidade e a culpa é do Haddad. Porque ele anda em alta velocidade, passa sinal vermelho, e ele é multado, e aí a culpa é do Haddad. Se cai uma folha, a culpa é do Haddad. Quando aconteceu um acidente que num viaduto da Avenida Bandeirantes, acho que foi, foi lá, aí eu escutei uma entrevista de uma rádio com um engenheiro do IPT. E a entrevistadora, ela insistiu 3 ou 4 vezes, com 3 ou 4 perguntas, que ela queria que o engenheiro culpasse a prefeitura pelo acidente. Quer dizer, é o fim da picada. Quer dizer, dessa forma, um dos problemas principais, de fato, da democracia brasileira é essa situação da mídia. Quer dizer, eu sempre fui contra uma crítica à mídia, mas agora nós vimos, no contexto do processo do impeachment, a desmoralização mundial da mídia brasileira. Quer dizer, que foi uma coisa que ficou mais ou menos evidente. Chegou o microfone? Sim. Quero Vai lá. Pode ser? Fala o nome. Clotilde, do coletivo Todos na Rua. Professor Aldo, eu vou me valer da imagem que você usou do tecelão para o administrador público e vou falar para o prefeito o seguinte. Como é que você pensa, Haddad, tecer os vários fios da política ao compor o seu novo governo? Assim como a gente tem uma diversidade grande de temáticos, de coletivos temáticos, né, na cidade, também no campo da política e daqueles que fazem uma política voltada para a transformação social, para não falar da esquerda, né, há uma diversidade também. Como é que você pensa compor um programa de governo contemplando pensamentos tão díspares como a gente conhece que tem na esquerda? E eu quero dizer também que o nosso coletivo está muito a fim de fazer a campanha, né, do Haddad agora 2016, e a gente gostaria muito de participar da discussão do programa. A gente quer entrar nessa campanha desde já, ser coautor do programa, ok? Obrigada. Prefeito. Boa noite, prefeito. Preciso fazer uma pergunta para o senhor. Essa instituição, a FESP, que cumpre agora 83 anos, eu tenho muita alegria de ter estudado aqui e colaborar com essa instituição, se manifestou contra o golpe. Os alunos que estão aqui, eu também peço desculpa por transbordar o tema da cidade, professor Aldo. Os alunos que estão aqui, em sua ampla maioria, se manifestaram contra o golpe. O senhor me perdoe se eu não vi em outra entrevista. Em geral, o senhor não viu o senhor falar em golpe, efetivamente, como a palavra golpe. E, para a gente aqui dessa instituição, pelo menos para mim, para a maioria dos meus colegas, o que houve no Brasil foi um golpe. Então, eu queria saber do senhor se foi um golpe que aconteceu no Brasil e como que vai ser essa discussão nas eleições, o processo eleitoral, no contexto de golpe. Ou seja, será necessário falar com a população e discutir abertamente com a população que houve um golpe, ou será que a gente vai se escamotear? Obrigado, prefeito. Bora, Temer! Oi, meu nome é Samuel, eu sou um homem trans e eu sou estudante dessa faculdade. Eu queria te agradecer por você ter implementado o Transcidadania
que tem ajudado muitas companheiras travestis e transexuais, porém eu queria fazer uma observação. Como eu disse, o Transcidadania tem ajudado muitas amigas, porém não tem ajudado muitos amigos. O principal público do programa são travestis e mulheres transexuais. E a cada 100 meninas, há uns 2 ou 3 homens trans inscritos no programa. E isso se dá pelo fato de que, nessa primeira fase, está contemplando pessoas trans que não completaram o ensino fundamental. E a gente sabe, pelo menos no movimento, né, que as travestis, principalmente, se assumem muito cedo e acabam sendo expulsas de casas e abandonando os estudos bem cedo, né? E já com os homens trans, isso não acontece tanto. A gente se assume mais tarde, geralmente no início da idade adulta. E isso acontece porque a gente é criado de uma forma muito mais repressiva, sendo a sociedade inegavelmente machista e patriarcal. A minha pergunta é que, sabendo que os homens trans sofrem uma violência que é muito mais do ambiente privado, como violência doméstica, abuso sexual, estupros, etc., por que não existe um programa do governo, do seu governo, que pensou tanto nas pessoas trans, as travestis, as mulheres transexuais, específico para os homens trans? Mais 2 perguntas. Boa noite. Boa noite a todos. Prefeito, meu nome é Edgar e eu tenho 2 perguntas. A primeira é bem pontual. Eu sou bolsista do ProUni pela PUC de São Paulo e eu gostaria de saber se o senhor nos dará a honra amanhã de participar do CONAP, que é a conferência dos ProUnistas, que será feita, a primeira nacional, que será feita lá no Mackenzie. A segunda é mais relacionada ao tema. Sou morador e representante de uma comunidade na divisa com Diadema, ali, bem na divisa de São Paulo com Diadema, no distrito de Sacomã. E a minha pergunta é relacionada à descentralização, tanto política quanto administrativa da cidade. A despeito de vários avanços que nós tivemos na sua gestão, então os conselhos municipais participativos, até mesmo a mudança dos subprefeitos, que eram policiais militares reformados, pessoas da sociedade, da entidade civil, enfim. A despeito de todo esse avanço, eu, como representante, não vi nenhum avanço concreto na melhoria, pelo menos da minha comunidade. Eu fiz uma pesquisa bem simples em relação às demandas, os problemas que a nossa comunidade acha em relação da prefeitura ou do poder público, né, no que poderia se melhorar. Que seria, sei lá, estruturas mais biblioteca, mais escolas. E não é. O que ficou no topo, digamos, no top 3, entulho, então catabagulho, coisas muito simples. Poda, remoção e plantação de árvores, tapa-buraco. Foi o nosso top 3 ali das nossas reivindicações. E muito também, prefeito, queria pontuar isso, nós fazemos parte um distrito de 3 que há dentro da prefeitura. Estamos a 1 hora de distância de ônibus. Parou. Mas é relacionado a... Então, nós estamos a 1 hora de distância da nossa subprefeitura e não há uma interlocução saudável, prática, em relação à nossa institucionalidade local. Nosso plano regional do Ipiranga não contempla a nossa região em nada. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais dessa descentralização. Você está na sub do Ipiranga? Bem na divisa... O senhor já foi lá uma vez, no Parque Bristol, na divisa com Diadema. Mais um. Ipiranga, né? Primeiramente, boa noite, prefeito, à banca, aos alunos aqui presentes. Prefeito, minha pergunta é referente aos aplicativos... meu nome é Rafael, aluno da FESP. Funcionando? Tá. A minha pergunta é referente aos aplicativos de transporte que agora foram regulamentados em São Paulo, né? A gente tinha uma liminar que permitia já a utilização do Uber e teve diversas manifestações dos taxistas contra, né? Eu dei uma lida por cima do novo regulamento e tem uma série de pontos que eu concordo, por exemplo, que tem que ter uma outorga porque eles vão utilizar a infraestrutura da cidade. E eu acho também que é importante você abrir porque tem um número reduzido de táxis e meios de transporte para a população comparado a outras cidades. Texto
Não está. Som. Peraí. Som. Pronto, não. É que acho que o sinal é fraco mesmo. Então, na verdade, tem um ponto que eu gostaria de questionar, que é referente ao comitê que vai ter para equalização dos valores das taxas cobradas. Porque a minha questão, na verdade, é o seguinte: por que equalizar as taxas com o argumento de não ter uma superexploração, né, do serviço, e não deixar uma desvalorização dos taxistas e deixar, na verdade, a concorrência fazer com que os preços baixem e aí sim dar um melhor serviço para a população, né, beneficiar o usuário que vai pagar menos para a concorrência? Tem quantos? 4, 5? Mais um? Quer mais? Foram 5, já quer mais um? Faz. Tá, para mais um, então. Fala aí. Boa noite, prefeito. Uma questão. Fala o nome. Edmundo, sou aluno aqui da FESP e também jornalista, mas não vou escrever nada. Uma pergunta. Todo prefeito, acho que é um dos pior da parte política é ser prefeito de qualquer cidade no Brasil. Um dos motivos, imagino, que é a não continuidade de projetos políticos. É sempre um projeto pessoal que vai trocando de acordo com o substituto. Você acredita que a falta de continuismo de projetos de Estado, que vira projetos partidários, atrapalha uma gestão, como a cidade de São Paulo? Bom, em São Paulo, está mencionando dessa oscilação que tem, né? Desde o Jânio, né, você tem descontinuidades. O Jânio foi o primeiro prefeito eleito pós-ditadura militar. Aí veio o Jânio, Erondina, Maluf Pita, Marta, Serra Kassab e eu. Então você tem claramente uma oscilação de perspectiva. Você não teve continuidade, a não ser, assim, mesmo considerando os 8 anos de Serra Kassab e Maluf Pita, o fato é que houve descontinuidade. E isso traz problemas, mas por isso que também é um pouco obrigação do gestor tentar consolidar em instrumentos legais mais robustos uma determinada visão. A aposta que a gente fez no plano diretor tem a ver com essa pergunta. Por que a gente investiu tanto no plano diretor? Porque é um diploma legal com vigência até 2029. Então, para uma pessoa rever aquilo, por exemplo, apropriação de mais-valia pelo poder público, está consignado no plano. Quer dizer, quem se apropria da mais-valia fundiária em São Paulo, a partir da promulgação do plano diretor, é o poder público, porque ele precisa mitigar os efeitos das externalidades dos empreendimentos privados. Para isso, eu preciso ter fundo de investimento urbano. E a gente fez isso. Era desejo de 9 entre 10 urbanistas que isso acontecesse. E São Paulo, eu acho que é a única cidade do Brasil que conseguiu aprovar coeficiente básico igual a 1, que é o que está no plano diretor. Dobramos a área de ZEIS, habitação de interesse social. Tínhamos em torno de 17 km², estamos com 34 km². Ninguém vai mudar isso até 2029. Né? Dependendo do que acontecer com o déficit habitacional até lá, tem que rever mesmo, talvez até para ampliar ou não. Mas a questão da dívida acabou, está resolvida, está equacionado isso. Né? As próximas gestões, seja de quem for, 46 bilhões a menos para pagar até 2030. Então isso também conforta. As licitações das obras de drenagem, das obras viárias, das obras de mobilidade, saúde, educação, habitação, estão todas contratadas. Então você deixa um legado para impedir. Isso não foi feito em todas as gestões. Eu participei do começo da gestão da Marta. E não se deixou, não se teve tempo, era outro contexto. O plano diretor não foi tão a fundo quanto esse, embora as diretrizes fossem basicamente as mesmas, mas o grau de profundidade desse diploma é completamente diferente dos anteriores.
De maneira que nós procuramos, em 3 anos, consolidar uma visão de cidade que vai dar trabalho para desconstruir. Pode, mas vai dar mais trabalho do que foi o caso da gestão da Erundina e da Marta no passado. Se desconstruiu muito rapidamente. Muito rapidamente. Acho que nós vamos dar mais trabalho, né? Outra coisa importante é que essas iniciativas, a maior parte delas, foi muito discutida com as comunidades. Então, tem uma apropriação pública, social, do que se passou. A pessoa fala, eu vou tirar a faixa de ônibus da Giovanni Gronchi. Anuncia em Paraisópolis isso, para você ver o que acontece, né? Porque a turma de Paraisópolis não tinha como sair de lá. Então, vai complicando a vida, né? Para o bem da cidade. Isso não é feito perversamente. É feito de uma maneira de garantir o direito dos que mais precisam. O Transcidadania pode acabar? Pode. Acho que vai ter candidato propondo. Como chama esse cara? Marcos Feliciano, né? Que é candidato a prefeito, né? Vai ter dificuldade em defender a proposta do Samuel, que é fazer mais Transcidadania. Vai virar lei? Sim, mas ele pode revogar a lei, né? Compõe maioria e revoga. Mas tem coisas que vão se aprimorando e se consolidando como política de Estado, tem coisas mais delicadas. O tratamento que está sendo dado para os usuários de crack na luz é uma coisa que certamente a maioria não vai querer continuar. Você tratar aquilo como problema de saúde pública e não jogar bomba de gás e bala de borracha para dispersar aquele povo todo para não sei onde. Não sei o que eles imaginam, que dispersando a pessoa vai deixar de consumir crack. Quer dizer, na verdade, o fato deles estarem ali, até contidos, num certo sentido, permite uma abordagem da assistência, da saúde, do trabalho, porque a maioria está envolvida em frente de trabalho, e os depoimentos de quem já está há 2 anos no programa são emocionantes. A chamada redução de dano funciona, né? Mas pode haver solução de continuidade se mudar a gestão radicalmente. Então, tem coisa que é mais difícil desconstruir. Eu acho que assim, no campo da mobilidade, é muito difícil desconstruir o que foi feito. E nós fomos item por item do Plano Nacional. Calçada, redução de velocidade, faixa exclusiva, ciclovia, transporte de carga noturno. Sabe a questão dos aplicativos? Tudo isso está no Plano Nacional de Mobilidade. As ruas abertas, Paulista aberta, né? E não é Paulista. Cada subprefeitura tem uma rua aberta para lazer aos domingos. Para a população se apropriar da cidade, isso é moderna, bacana. Aí fica aquela coisa de desconto, né? Que o cara ele não pode ser contra, mas ele tem que se diferenciar. Então tem um candidato que falou, eu vou manter a Paulista aberta, mas só a pista da direita. A pista da esquerda vai passar carro. Então, dá desconto, né? E daí perguntaram por quê. Ele falou, é como no Rio de Janeiro. A Vieira Soto fica aberta, mas esqueceu que tem só a praia, né? Do lado, só a praia do lado, que justifica mesmo só uma faixa, só um lado ser aberto para a população. Se destruir os prédios ali da Paulista e botar areia ali, talvez a gente consiga fazer a mesma coisa. Mas, enfim, fica esse jogo de palavras, que eu não sei se vai convencer as pessoas. Tanta gente está fora de órbita aqui, capaz de colar esse tipo de discurso. Mas eu acho que tem coisas que não vão conseguir. O cara vai tentar modular o discurso e... Não, 50, não, mas 55, sabe? Aquela coisa de forçar um pouquinho para ver se agrada. Mas é muito sólido o que foi feito em algumas áreas. Habitação, mobilidade, os novos equipamentos de saúde. Vai parar de construir o Hospital da Brasilândia? Vai ser entregue o ano que vem. Vai parar a obra. O Parelheiros está quase pronto. O que o cara vai fazer? Então, tem uma onda que vai ser difícil refluir.
Mas tem coisas específicas que é fácil, sobretudo nessas questões mais sensíveis, né? Drogadição, a questão da LGBT. Eu não sei se é o caso de ter um transcidadania para homens trans, eu não sei. O critério adotado pela Secretaria de Direitos Humanos foi vulnerabilidade social, né? Você mesmo, na sua pergunta, acabou descrevendo um pouco o processo de seleção, né? As meninas saem da escola mais cedo, saem de casa mais cedo, não têm acesso ao mercado de trabalho, mas é uma consideração que talvez a gente tenha que levar para eles, né, que fazem a seleção, e talvez o teu ponto de vista possa ser acolhido em alguma medida. Eu acho que você poderia defender a tese que você acabou de expressar aqui, e para sensibilizar, mas não criar transcidadania para homem trans, transcidadania para mulher trans. Porque aí eu acho que você vai fragmentando e vai perdendo a unidade do que você está querendo fazer, né? Aí homem trans negro, mulher trans negra, vai perdendo. O negócio é o seguinte, é trans. É para isso, é para esse público. Bom, vamos incidir sobre os critérios de seleção? Eu acho melhor discutir com a secretaria os critérios de seleção. A gente é aberta, a gente é arejada. Tem os centros de referência LGBT, que foram criados em São Paulo, primeira vez. Tem um no Aroche, tem um em Santo Amaro, tem 2 unidades móveis que circulam a cidade toda. Tem muita coisa para fazer nessa área, que eu acho que a gente pode aprender com a experiência. Às vezes, outro dia eu fui abordado por gays, dizendo assim, mas o transcidadania está com muito foco em trans e os gays e as lésbicas. Você não acha que também precisariam de uma intenção? Então tem muito debate sobre esse tipo de coisa. O importante é o poder público manter uma abertura, explicitar os seus critérios, submetê-los à crítica, eventualmente alterá-los, mas numa perspectiva de compor uma unidade, né, que faça sentido para as pessoas atingidas. A questão dos aplicativos, São Paulo é a primeira cidade que regulamenta o serviço de aplicativos. Acho difícil outra cidade inventar uma coisa nova. Ou vai proibir, ou vai seguir o exemplo de São Paulo, na minha opinião. O modelo foi muito discutido, nacional e internacionalmente, e foi percebido pelos especialistas como um modelo muito sustentável. Por quê? Ele cobra a outorga dos aplicativos, mas como preço regulatório. Ele não cobra a outorga com fins arrecadatórios. Ele cobra a outorga com fins regulatórios. Qual que é o objetivo? É não permitir que os novos serviços canibalizem os serviços tradicionais. Tentamos explicar para os taxistas isso à exaustão. E eles queriam a mera proibição. Eu falei, não vai dar para meramente proibir. O que a gente pode é criar um mecanismo de regulação em que o poder público defina o espaço, o tamanho desses novos serviços de acordo com a evolução da cidade. Tem coisas que a gente não pode prever agora. Por exemplo, qual vai ser... Nós estamos resgatando, por exemplo, no decreto, o conceito da antiga lotação, só que usando tecnologia. Pessoas que vão poder compartilhar viagens, né? Qual vai ser o efeito disso, que seria benéfico, se esse compartilhamento ganhar impulso? De repente, nós podemos, por vias regulatórias, alterar o preço da outorga de tal maneira a estimular o compartilhamento de viagens. Então, o modelo de São Paulo ele foi criado para ser flexível e dar ao poder público o poder de efetivamente organizar os serviços. Eu acho que nós vamos sair do paradigma da propriedade para o paradigma dos serviços, no que se refere aos carros. Acho que vai fazer cada vez menos sentido ser dono de um carro, para muitas pessoas. Acho que cada vez mais, sobretudo as novas gerações, vão repensar a propriedade. Vão querer usar. Uns vão usar a calçada, vão caminhar, outros vão pedalar, outros vão usar o transporte público. Mas quem não quiser nada disso, eu acho que ainda vai ter uma alternativa antes do carro, que é não ser proprietário, que é compartilhar. Você vai na Europa, está cheio de car sharing, carpooling, está acontecendo, carro elétrico, carro isso, carro aquilo, né? Daqui a pouco vai ter o carro autônomo, né?
eu mandei uma carta para o Google dizendo o seguinte: vocês deviam estar pensando no ônibus autônomo, porque aí eu consigo fazer o passe livre aqui em São Paulo mais fácil do que... daqui a pouco vai ter. Você tem a faixa exclusiva. Meu Deus do céu, estou arrumando uma confusão aqui com a categoria, né? Mas em 20 anos, cobrador e motorista talvez não faça mais sentido. Tá? As pessoas têm uma canaleta e o ônibus vai circular ali e os custos vão ser baixos. Pode ser que tenha energia solar, pode ser que tenha outro tipo de abastecimento que não seja combustível fóssil. E aquilo vai ser outra coisa, vai ser outro transporte, vai ser outra cidade. Sabe, ele não tem que estar preso, ele está sempre preso ao passado, preso às coisas que a gente aprendeu a... Eu não sei, mas eu acho que as perspectivas são muito boas. Eu estou cada vez pior aqui. Na área da mobilidade. Questão da descentralização. Apesar de ter havido a desmilitarização das subprefeituras, que eram coronéis e tudo mais, criados conselhos participativos eleitos, eu estou convencido que nós temos que dar um passo mais decisivo nesse campo, que é a eleição de subprefeito. Estou muito convencido disso, por várias razões. Primeiro, pela comparação internacional. Em várias cidades do mundo, várias capitais do mundo, não só capitais, mas grandes áreas, manchas urbanas, o poder local é eleito. Muito pouca gente sabe, mas em Paris, quem não é eleita é a prefeita. Ela é eleita a partir dos subprefeitos. É uma eleição indireta. Os subprefeitos são eleitos, o equivalente a, né? Os subprefeitos são eleitos e eles decidem quem deles vai ser a prefeita de Paris. Então, eu sempre dou o exemplo, o Brasil tem pouco mais de 50 cidades, pouco mais de 50 cidades com 400 mil habitantes. São Paulo tem 32 cidades com 400 mil habitantes. Então, basta ter esses números na cabeça para entender que temas como o que foi colocado por quem perguntou, mas a praça, mas o ponto viciado... Alguém produz o entulho, né? O entulho não para ali. Alguém foi lá e, ao invés de ir para o aterro, descarregou o caminhão na via pública. É assim que funciona os pontos viciados. De madrugada, alguém pegou o caminhão basculante e jogou o entulho na rua. O custo de tirar esse entulho da rua, vocês não podem imaginar. São Paulo produz 20 mil toneladas de resíduo sólido por dia. 20 mil toneladas. 8 mil retiradas da rua. Ou seja, 40% dos resíduos sólidos de São Paulo não são da coleta porta a porta. São removidos da rua. Isso custa para São Paulo mais de R$1 bilhão por ano. Então, é um desafio educacional, inclusive, e de fiscalização. Se você tiver um poder local efetivamente empoderado, fortalecido, eu acho que as chances de você criar referências políticas no bairro para tratar desse tipo de problema é maior. Quando você fala Ipiranga, eu penso nas coisas que foram entregues lá, que eu acho que nem são de conhecimento de todo o Ipiranga. A gente entregou um céu em Heliópolis. Heliópolis, que é no Ipiranga, é o primeiro bairro inteiramente iluminado em LED da cidade, 100%. A cidade vai estar 100% iluminada a LED em 3 anos. Nós vamos concluir a primeira etapa de 20% esse ano, de toda a cidade. Começando pela periferia, que é onde o povo acorda mais cedo e dorme mais tarde, portanto, depende de boa iluminação para viver bem, né? Quando me perguntam, por que você está começando pela periferia? Lá, eu moro na Vila Mariana, aqui não tem LED. Eu falo, mas que hora você acorda? Porque o povo lá acorda às 4. Então, deve precisar mais do que nós, né? E dorme às 10. Né? Então, chega às 10 em casa. Às vezes a pessoa tem medo de ir do ponto de ônibus até a residência. Eu ouvi casos de que um membro da família ia buscar a mulher no ponto de ônibus. Então, isso é muito... Bom, tá cheio, pelo jeito. O fato é que vai acabar isso. Porque a primeira coisa que eu vi em Heliópolis, quando nós fomos entregar,
foi: eu não preciso mais pedir para minha mãe buscar no ponto. Então, as crianças brincando na rua, né, que é onde a gente brincava a vida inteira. Não, mesmo em bairros mais estruturados da cidade, não tem parque público, não tem campo de futebol. Eu vivi no Planalto Paulista. Minha área de lazer era a rua. Não era a rua. Era ali que eu jogava taco, bola, andava de bicicleta. Era a rua. Então, você devolver a cidade à noite para as pessoas é uma coisa muito importante. Mulheres, crianças e idosos, sobretudo, sentem imediatamente uma mudança do bem-estar e da qualidade de vida. Então, agora, quando a gente pensa em... Eu falo, um dos primeiros hospitais-dia de São Paulo foi no Ipiranga. O primeiro céu que nós entregamos foi em Heliópolis. O primeiro bairro LED foi Heliópolis. Não foi o Parque Bristol. Mas vamos chegar lá. Mas as questões do dia a dia, sabe, está cheio de questão do dia a dia. É muito difícil do Vale do Anhangabaú se administrar. Tem 5.000 praças na cidade de São Paulo. Não era melhor ter uma distribuição melhor de encargos pela classe política e não só pelo aparato administrativo? Então, eu acho que nós temos que criar esse poder intermediário. Assim como eu acho que os governos estaduais vão ter que pensar em autoridades metropolitanas, talvez eleitas também. Metrópole de São Paulo, ela não dá para ser governada da maneira que é. Eu já disse isso aqui uma vez, né? Aliás, disse para você também numa entrevista, né? Que saiu em livro. A federação do Brasil é a clássica, União, Estados e Municípios. Não acho que essa federação caiba... Esse modelo de federação tem 200 anos. Foram os pais fundadores americanos que criaram esse presidencialismo, bicameralismo, poder jurisdicional. Isso tudo foi criado há 200 anos. Será que 200 anos depois a gente não consegue formular uma nova forma, novos modelos de governança? Então, eu acho que a subprefeitura, essa não é nenhuma novidade no mundo, e autoridades metropolitanas também não. Você tem na Ásia várias metrópoles que têm governança metropolitana. Então, eu acho que a gente tem que recepcionar essas novidades institucionais. De novo, né, prisioneiros dos velhos modelos tradicionais, né, também do ponto de vista administrativo. E, por fim, a questão do golpe e não golpe. O que eu falei numa entrevista... Porque quando você está militando, quando você está na militância, você está livre, leve e solto, né, você se dá certas liberdades que um professor e um prefeito, às vezes, têm que modular. Né? É óbvio que é mais fácil chamar de golpe, ponto final. Porque há características, há semelhanças. O que eu ponderei, né, não sei se você fez referência à entrevista que eu dei na Folha, eu falei, olha, a palavra golpe é forte. Por quê? Porque eu nasci em 63. Então, até 85, o que a gente conheceu no Brasil foi a ditadura militar. Passei toda a adolescência, toda a universidade, praticamente, todo o período da universidade, sob regime militar. A gente chamava de golpe a supressão da democracia. Não é que você tirava um presidente. Você tirava um presidente e não ia eleger outro. Sabe Deus por quanto tempo. Então, nós ficamos de 64 a 85 sem pensar em eleger o presidente. Então, o que eu disse foi, não é o que está colocado agora. Em 2018 vai ter eleição. E sobre a previsão constitucional de impeachment, que efetivamente está lá, isso só seria legítimo, esse movimento, se o fundamento jurídico fosse utilizado em todos os casos, e não só no caso da presidente Dilma. Porque, efetivamente, pedalar é o que se faz no Brasil desde a chegada da esquadra. Só se pedala aqui. Aqui, os prefeitos de São Paulo, praticamente todos pedalaram. Eu conheço um pouco da história das finanças públicas de São Paulo. No governo federal, você pode falar de escala, você pode falar...
Mas o direito não muda a quantidade em qualidade, né? Você qualifica, mas a tipificação está dada pela ação. O que eu dizia é o seguinte, olha, trata-se de um casuísmo escancarado. Tá? Na verdade, você está procurando um pretexto para o impeachment. Não é o contrário do que deveria acontecer, né? Portanto, eu não tenho dúvidas de que foi uma forçação de barra para resolver uma crise política que continua instalada, não está superada com o afastamento da Dilma, né? Você vê, bastou menos de 15 dias do governo interino para, de novo, né, a gente está vivendo momentos delicados. Hoje, acho, teve anúncio das medidas econômicas, não sensibilizou em nada o mercado, os indicadores continuam ali, todos... Porque as medidas efetivas que precisam ser tomadas, essas não foram anunciadas. E mercado é mercado, é perder ou ganhar dinheiro. Você não vai apostar num discurso redondo que não tenha fundamentos sólidos, né? Então, medidas econômicas que precisam ser tomadas para recolocar o Brasil no caminho do crescimento, do desenvolvimento, essas medidas aparentemente estão sendo postergadas para uma outra ocasião, talvez com a consolidação do afastamento definitivo. Mas, efetivamente, o que foi anunciado não está muito longe de representar qualquer solução duradoura para a economia. Então, o que eu quis situar ali é que, embora a expressão, né, a palavra golpe seja forte, porque remete a tempos duros, né, em que pessoas eram presas, mortas, torturadas, eleições suprimidas, o fato é de que este casuísmo, e a frase que eu usei foi essa, esse tipo de casuísmo pode ser, nesses termos, considerado um golpe. Foi assim que eu situei, né? Porque não há supressão da democracia nas suas formalidades, mas há um casuísmo nítido, né, de procurar um pretexto para o afastamento de alguém que se considera indesejável nesse momento. É muito delicado tudo isso, né, porque nós estamos imersos numa crise de proporções consideráveis. A reforma política que não foi feita, tem vários problemas acumulados ao longo de décadas que não foram equacionados. O nível do Congresso Nacional, eu não sei como é que alguém vai compor maioria com esse Congresso e a que preço vai se compor uma maioria com esse Congresso. Para qualquer um, mesmo se tivesse eleição agora só para presidente, vamos supor, vai ter eleição esse ano só para presidente e vice. O eleito teria, apesar de legitimado pelo voto e tudo mais, com esse Congresso, da maneira como ele foi constituído, as dificuldades permanecerão, na minha opinião. Porque, efetivamente, nós estamos com um viés de seleção do legislativo absurdo. A cada legislatura, o Congresso piora, né? Lembro Ulisses Guimarães, quando criticaram o Congresso Constituinte. E ele falou, espere o próximo, porque está assim desde então. A qualidade do Poder Legislativo vem caindo, e vem caindo porque as regras estabelecidas para a eleição, coligação proporcional, uma série de problemas, a maneira como os partidos são constituídos, né, vai fazendo com que os arranjos políticos vão fazendo com que cheguem ao parlamento os mais espertos e não os melhores. Então nós estamos com um problema grave de composição que precisa ser resolvido. Não tem precedente o que está acontecendo no Brasil, do ponto de vista do legislativo. A crise está instalada lá, não está em outro lugar. E a gente está olhando pouco para isso. Estamos olhando para outros lugares e não estamos olhando para isso. E, na minha opinião, esse legislativo tem pouca chance de se autorreformar, porque ele é beneficiário dessas próprias regras. Então, como é que ele vai trocar regras que os prejudicam, né?
prejudicam. Então é muito difícil. Talvez o Supremo Tribunal Federal, do mesmo jeito que fez com o financiamento empresarial, venha dar a última palavra sobre outros dispositivos da legislação infraconstitucional que promovem esse enorme viés de seleção. O que nós temos é um enorme viés de seleção. Eu acho que é muito difícil alguém se sentir representado hoje no Congresso Nacional, né? As pessoas veem aquilo com um grande estranhamento. E se a gente não ajudar os futuros presidentes, não estou falando da Dilma, do Temer, estou falando dos futuros presidentes, organizar o legislativo para dar sustentação para um projeto, né, que saia das urnas, ungido pelo voto e tal, nós não vamos debelar essa crise tão rapidamente. Então é preciso pensar, voltar para a mesa para repensar a reforma política. Não vai se resolver só por medidas econômicas o embaraço em que nós estamos envolvidos. Precisa voltar para o debate, né, para cá, para a FESP, para a USP, para a PUC, para onde for, precisa voltar o tema da reforma política. Ele é imperioso. A cada 4 anos eleger um presidente não vai resolver o problema que nós estamos enfrentando. Não é só um problema econômico. O Brasil é grande demais para passar pelo que está passando do ponto de vista econômico. Ele superaria com muito mais facilidade a crise. Mas a política é que está abastecendo a crise econômica, de uma maneira como eu nunca vi. Então, eu acho que trazer para o debate a questão da reforma política, discutir com a ABI, com a OAB, como se fazia na ditadura, né? Os partidos não tinham como responder, se buscava na sociedade civil organizada as entidades que respondiam aos clamores da população. Eu acho que a gente tem que resgatar essa tradição, trazer essas entidades para o centro do debate para ajudarem na solução de uma crise que a classe política por si só não vai conseguir debelar. Então, por isso que a delicadeza de tratar dos temas. E outra que, assim, você ser chefe do Poder Executivo te impõe responsabilidades para com a cidade que você está governando, né? Então, você sempre tem que imaginar que você tem 12 milhões de pessoas com expectativas aqui a serem atendidas. Por isso que o embate político se dá de outras maneiras, não se dá com a briga entre governantes. Isso, às vezes, não leva a nada, só produz calor, mas pouco resultado. E a população, em geral, com razão, não gosta disso. Quando vê governantes se debatendo, em vez de procurar soluções conjuntas, quem está desempregado, quem está com dificuldade de acesso à universidade, quem está... Essas são as pessoas que a gente tem que sempre considerar nas nossas ações. Às vezes você fica bem na foto, mas esquecendo a quem você tem que servir. Bom, eu queria agradecer muito o Haddad. Eu tenho certeza que o Haddad está nos legando uma cidade melhor, uma cidade muito mais esperançosa, e vamos torcer para que essa ligação continue. Também queria agradecer todo mundo e desejar que a FESP continue entrelaçada com a cidade de São Paulo por muitas décadas ainda. Obrigado a todos. Obrigado.